O empobrecimento, o aumento da violência no ambiente doméstico e a sobrecarga de trabalho foram aspectos que se aprofundaram e marcaram a vida das mulheres em 2020. Na entrevista central, Nalu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres, destaca as dificuldades e as lutas do movimento feminista diante da profunda crise brasileira. E nossa reportagem mostra que a resistência e a organização das mulheres resultaram em um crescimento na representatividade feminina na política. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. O Brasil caiu 5 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Os critérios avaliados são a saúde, a renda e a escolaridade do ano passado. Com o aprofundamento da crise sanitária e econômica, a situação do próximo ano deve ser pior. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, faz uma projeção dos desafios que as forças populares terão de enfrentar. Embarque imediato. 2021 vai se aproximando, mas infelizmente o novo ano vai nascendo com uma cara de 2020. O governo federal não faz a menor ideia de como fazer para vacinar a população brasileira. E tampouco tem um plano para enfrentar a grave crise econômica que se avizinha, que está marcada pela inflação no preço dos alimentos e pelo alto desemprego. É verdade que Bolsonaro enfrenta problemas políticos causados pelas denúncias sempre relacionadas aos seus filhos, mas é bom lembrar que em 2020 ele demonstrou muita resiliência. Sobreviveu à saída de Sérgio Moro do governo, que acabou saindo menor do que entrou, manteve o apoio fisiológico dos militares e do Centrão. A esquerda também foi resiliente em 2020. Em plena pandemia, deu sinais de vida nas eleições e pelo menos empatou o jogo, demonstrou que está viva, está na partida. Mas para 2021, enquanto o Bolsonaro vai buscar sua sobrevivência nos corredores, nas articulações institucionais, a sobrevivência da esquerda depende das ruas. Da capacidade da esquerda apresentar um programa, apresentar bandeiras, que seja capaz de reaglutinar a sua força e demonstrar nas ruas a sua capacidade. É isso que vai oxigenar a esquerda e que vai alimentar a luta de todos aqueles que são contra o projeto que representa o bolsonarismo em 2021. Boa luta para todos nós. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro tenta colocar a população em uma guerra contra a vacina e a ciência. Na tentativa de desacreditar a vacinação, ele anunciou que quem quiser tomar a vacina terá de assinar um termo de responsabilidade para os efeitos colaterais. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. Estados Unidos e Reino Unido já iniciaram suas respectivas campanhas de vacinação. Enquanto isso, o Brasil, com mais de 180 mil mortos, experimenta uma indefinição política em relação ao imunizante. Estados e governo federal divergem sobre o tipo da vacina. O Ministério da Saúde não apresenta um plano seguro e eficiente de imunização. O país não tem insumos suficientes, como seringas. Lúcia Souto, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, denuncia a irresponsabilidade do governo Bolsonaro em relação à vacina. O governo está provocando uma discórdia entre o governo federal e governos estaduais, na verdade, empurrando os governos estaduais para iniciativas fragmentadas, para iniciativas isoladas, quando, na verdade, isso não vai dar certo. O Ministério da Saúde falha em diversas frentes na busca pela imunização. Concentrou esforços em pouca quantidade de imunizantes. Grupos que deveriam ser priorizados, como os quilombolas e a população privada de liberdade, não estão previstas no plano apresentado ao STF. O documento foi acusado de falsificação ideológica ao inserir assinaturas de pesquisadores que desconheciam o conteúdo do plano. Além das falhas técnicas, o presidente discursa teses anti-vacinas, jogando suspeitas sobre os produtos ainda em fase de testes. Ele também disputa com governadores a corrida pela data de vacinação, o que problematiza a eficácia da campanha, como alerta Rodrigo Stabile, pesquisador da Fiocruz.
O que o Ministério da Saúde pode dizer ao STF é que ele não pode falar em datas. E nem o Estado de São Paulo pode falar em datas e nenhum Estado pode falar em datas de fato. Mas apresentar um plano estratégico de compra, um plano estratégico de preparo da equipe, de agenda do imunizante, porque a gente está falando de imunizante que no mínimo precisa de 2 imunizações. Na Parada Cultural de hoje, a psicóloga Tainara Souza dá uma sugestão de livro sobre resistência e esperança, que foi indicado ao Prêmio Jabuti de Ciências Humanas. Parada Cultural. Tepto, Aisik Buronho. Olá a todos e todas. Eu sou Tainara, sou mulher indígena xerente e sou psicóloga. Hoje eu vim trazer para vocês uma dica de leitura, que é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. O Ailton Krenak é uma importante liderança do movimento indígena e é um escritor fantástico. Nesse livro ele vem trazendo uma outra noção, uma outra perspectiva de humanidade e questionando essa noção que a gente vive, né, dessa humanidade onde nós, seres humanos, somos superiores a todo o restante da natureza, como se fôssemos coisas separadas, né? E acho que é importante a gente repensar, né, esse nosso modo de se entender enquanto humanidade, porque o que a gente tem vivido não está funcionando e é um modo de ser humanidade completamente adoecedor. Então vamos lá repensar nosso modo de se relacionar com a natureza e de ser e estar nesse mundo. Apesar do obscurantismo e da investida moralista do governo sobre a vida das mulheres, as eleições expressaram um avanço para a representatividade feminina nos espaços de poder, principalmente nas câmaras de vereadores. Naya Tawani mostra a luta feminista que foi e continua sendo travada para avançar na igualdade de acesso e direitos. Trilhos do Brasil. O resultado das eleições de 2020 mostrou um crescimento de mulheres eleitas por todo o país, totalizando 12,2% de prefeituras que agora serão comandadas por mulheres. Por mais que esse número ainda não seja tão expressivo, já expõe um avanço da representatividade de mulheres em vários espaços que são ocupados majoritariamente por homens, principalmente na política. A primeira vereadora indígena a ser eleita no Mato Grosso do Sul, Inaye Kaioá, comenta o que essa vitória representa para as mulheres, principalmente as indígenas. Sofremos muito aqui, né, em questão da violência, as mulheres são desamparadas, não tem meios, né, para elas serem ajudadas. Então eu acredito que eu, como mulher, eu vou olhar muito por esse lado e defender as mulheres da minha comunidade e também do meu município. A participação feminina na política e nos espaços de poder caminha com muita luta e reivindicação. Josiane Lima, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, comenta este avanço das mulheres. Esse aumento parece significante, mas a luta foi muito grande. Esse 0,5% representa todo um pensamento organizado com estratégias para que mais mulheres ocupem espaços públicos de tomada e decisão. Mesmo dentro dos movimentos, os cargos de liderança são majoritariamente ocupados por homens, mas cada vez mais as mulheres avançam e conquistam estes espaços de poder, como explica Andressa Delbons, coordenadora do coletivo de mulheres da Federação Única dos Petroleiros. As mulheres não precisam de tutoria dos homens. As mulheres podem estar ali decidindo o seu futuro, criando leis e executando e participando da vida política ativamente. Os mandatos conquistados pelas mulheres terão o desafio de pressionar os governos para garantir políticas públicas que assegurem a vida das mulheres pobres, negras, indígenas e trans. Jonatas Campos conversa sobre o assunto com Nalu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres. Entrevista Central. A entrevista central continua o balanço 2020 e para ajudar a analisar este ano, estamos com Nalu Faria. Ela é membro do Comitê Internacional da Marcha Mundial de Mulheres e da Sempre Viva Organização Feminina. Vai nos ajudar a entender 2020 pelo aspecto da luta feminista. Nalu, agradecemos sua participação. E para começar essa entrevista, eu gostaria de lhe pedir
um balanço das lutas do movimento feminista em 2020, diante dessa pandemia, do governo Bolsonaro e também das lutas internacionais. Com a pandemia, com o que ela desvelou de desigualdade, a gente politizou esse debate, politizou o que é a dimensão da defesa da vida, da sustentabilidade da vida, e conseguiu realmente mostrar o que é essa crise, que é uma crise sistêmica, que não é só uma crise da pandemia e que, portanto, exige respostas realmente de alteração do modelo. E acho que o feminismo teve uma presença grande nesse debate e isso se expressou, inclusive, nas plataformas eleitorais, no como as candidatas feministas apresentaram o debate no processo eleitoral. Nós, mulheres, estamos nos setores que mais tiveram que enfrentar a pandemia também cara a cara, como as mulheres são 70% das trabalhadoras na saúde, as mulheres estão nos setores dos serviços. Então, no cotidiano e no dia a dia, as mulheres estavam tendo que trabalhar e tendo que fazer esse enfrentamento. Esse é um ano onde houve as eleições municipais e nós temos um alento que foram candidaturas de mulheres feministas, mulheres negras, que se elegeram em várias cidades, em capitais do Brasil todo. O que é que essa eleição dessas mulheres representa a partir de 2021 para a luta feminista? Então, acho que representa um grande desafio, que é justamente de como a gente colocar numa articulação o que são as plataformas que foram defendidas nas campanhas eleitorais e de como isso continue alimentando a luta e a organização do movimento feminista. Se você olhar para as plataformas, é claro que tem a dimensão da violência, tem a dimensão dos direitos reprodutivos, mas os temas mais fortes era a luta por outras condições de vida, a luta por defender o trabalho, defender a garantia de subsistência, garantir outras formas de organizar os serviços públicos, que o Estado realmente garanta o seu papel público de garantir as políticas necessárias. E um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que das eleitas, a grande maioria das mulheres eleitas são de mulheres de, digamos, espectro político conservador e jovens. Como o movimento feminista pode dialogar também com essas mulheres que têm essa pauta conservadora e que vão ser vereadoras ano que vem? Então, eu acho que isso depende muito justamente do fortalecimento do campo popular do feminismo, de nós conseguirmos ampliar a nossa capacidade de intervenção e também de unidade no campo popular para ir buscando construir mais força, porque o que nós precisamos é pensar como é que as ideias de emancipação, as ideias de igualdade, de liberdade ganhem espaço na sociedade, né? Com certeza, dessas mulheres eleitas, muitas não têm um pensamento organizado de direita, né? Então, acho que isso também... E é no processo da mobilização e da luta que nós podemos deslocar forças, né? Então, não acho que é num diálogo institucional, num debate mais, assim, de vereadora para vereadora. Nalu, me parece que mulheres negras, mulheres trans, feministas assustam os ultraconservadores, porque essas vereadoras eleitas já têm recebido ameaças de morte, inclusive. A exemplo da vereadora eleita Carol D'Artora, a vereadora também eleita em Joinville. Por que essas vereadoras eleitas já estão sendo ameaçadas? Esses setores conservadores têm expressado de forma muito crua o que são os seus posicionamentos, né? E no momento que tem essas eleições das feministas, das negras, das mulheres trans, mostra justamente um avanço do pensamento emancipador e dessa luta, a reação é imediata. Agora, o que é mais preocupante é justamente esse grau de conservadorismo e esse tipo de expressão que também tem a ver com o quanto nós perdemos no processo democrático do nosso país, né? A intolerância é sinal também da nossa perda de democracia. Eu fico por aqui. Reveja estes e outros conteúdos pelo nosso Instagram. Basta seguir @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.